Olá, irmãos, graça e paz. Eu tenho a mensagem do coração de Deus para os nossos corações, para todos os irmãos da congregação e todos que nos ouvem. A base está em Isaías, capítulo 26. Hoje nós vamos falar do cântico da vitória. Diante de tempos difíceis, onde a gente só ouve coisas ruins, informações que não nos fazem bem sobre o coronavírus, o que está acontecendo no mundo, em Teresópolis. Então eu pedi a Deus uma palavra e recebi hoje, através até de uma mensagem recebida, e Deus colocou no meu coração para fazer uma reflexão sobre Isaías capítulo 26. Diante do povo de Israel e de Judá, que estavam sofrendo momentos difíceis, com a Síria, com as invasões inimigas, Deus dá uma palavra abençoadora para aquele povo. E eu creio piamente que serve para todos nós. Então, nós percebemos que o profeta Isaías, dentro do seu contexto, ele profetizou num período crucial de Judá e de Israel, conhecido como Reinos do Norte e Reino do Sul, Jeroboão e Uzias. Nesse período é que Isaías profetiza. Ambos caíram em declínio moral, tanto Israel quanto Judá, ou vice-versa, caíram em declínio espiritual, diante de tanta promiscuidade das mulheres, promiscuidade sacerdotais, dos líderes religiosos, opressão dos ricos sobre os pobres, cultos pagãos. Se a gente vê o retrato que Isaías trata, um profeta que profetizou lá no ano 740 aproximadamente, até o ano 686, antes de Jesus, que portanto foi um profeta messiânico, um profeta que estava além do seu tempo. 100 anos antes ele profetiza a queda de Judá com a invasão da Babilônia, com o exílio judaico, e ele profetiza a ascensão do rei Ciro também, com muita antecedência, mesmo anos antes de acontecer. Ele profetiza a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo com exatidão. Portanto, o profeta Isaías, eu chamo não de um profeta messiânico, mas o profeta para os evangélicos, para mim e para você, para as nossas igrejas, para o mundo contemporâneo, para o mundo odierno que nós estamos vivenciando todas essas coisas. Nos parece que Isaías está vendo o nosso dia, o que estamos passando. Tanto pecado, tanta promiscuidade, tanto desacerto, as nações querendo sobrepujar umas aos outros, os pastores, quando a gente vê áudio, um atacando o outro, que abriu, fechou a igreja. Hoje nós estamos como se estivéssemos perdidos. E é nesta conjuntura histórica, sócio-eclesial, que o Senhor nos dá essa mensagem de Isaías. O principal propósito do profeta era declarar os seus vizinhos, era declarar o descontentamento de Deus com o pecado do seu povo, de Israel e de Judá, mas também dos vizinhos que cercavam Israel, como a Síria, por exemplo, que estava assolando e atacou, sobretudo, o reino do norte, que acabou primeiro e depois a devastação no reino do sul. Vamos ver que ele aponta para os remanescentes, daqueles que eram fiéis, a despeito das situações em ambos os reinos, e sobretudo de Judá, quando vai para o exílio babilônico. Tem gente que não se dobrava a Baal, tem gente que não se dobrava a Será, tem gente que não se dobrava aos deuses pagãos, como Daniel e os seus amigos. Então esses remanescentes, há uma promessa de livramento. Tanto é que o nome de Isaías significa: o Senhor é a salvação. Dele vem a salvação. Por isso é importante a gente ouvir este profeta, que eu chamo de profetaço, homem que tinha visão de Deus. Hoje temos montes de profetas profetando aí, não profetizando, e a gente fica perdido. Então esse livro é citado diretamente, é tão importante, o profeta Isaías, que ele é citado no Novo Testamento 21 vezes.
sobretudo falando de Jesus. Temos uma palavra então profética aqui nesse texto de Isaías que vamos ler e uma palavra escatológica. Veja bem, só vamos ler todo o capítulo importante, mas eu quero ler só o 19, 20 e 21 de Isaías, que diz assim: vai, pois, povo meu, olha como Deus nos chama, né? Vai, povo meu, diz Isaías, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão, ressuscitarão, despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Vai, povo meu, entra no teu quarto, olha só, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Um profeta que está aproximadamente 3.000 anos atrás falando para nós. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Você entendeu o texto de Isaías? Você sabe como ele começa o capítulo 26? Ele começa dizendo, naquele dia foi 700 anos antes de Cristo aproximadamente, e hoje nós estamos no ano 2020, quase 3.000 anos. Ele não falava só para a Babilônica, para a invasão assírica, mas está falando para nós hoje, naquele dia. Só isso dá uma expressão profética e ao mesmo tempo escatológica. E olha o que ele vai dizer. Ele fala então de tudo que ia acontecer, a ascensão do rei sírio, a invasão da Babilônica, o exílio, mas fala da volta como se cumpriu também. Hoje já se cumpriram todas as profecias de Isaías, a não ser a segunda vinda de Jesus. Além da primeira vinda, ele fala da segunda, e podemos chamá-lo então de profeta dos evangélicos. No capítulo 19, 21, é interessante perceber que nesta perícope há uma lição muito grande para nós. Olha o que Isaías diz nessa perícope, uma palavra de esperança aos que lhes são fiéis. Muitas vezes nós não queremos ouvir as autoridades civis, não queremos ouvir as nossas autoridades, nos achamos arrogantes por fechar um templo. Nós somos a verdadeira igreja de Jesus Cristo. É na nossa casa. Jesus nos ensinou isso. Entra no teu quarto, fecha as portas e ora. E às vezes nós endeusamos o lugar em detrimento da essência espiritual. Olha o que diz Isaías, quase há 3.000 anos atrás, 2.700 anos aproximadamente, ele diz, vai, pois, povo meu, só o povo de Deus entende isso. Entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconder-te-á só por um momento, até que passe a ira. Vocês entenderam, irmãos? A profundidade do profeta Isaías? Ele está dizendo que vai passar. Faz parte dos planos de Deus, do cumprimento profético, quando Jesus cita em Lucas 21, as agonias, as pestes, as pestilências que iriam acontecer, os terremotos, tantas guerras e outras coisas. Isaías, mesmo antes de Jesus, há muitos anos atrás, diz, entra no teu quarto. Foi a mesma oração que Jesus nos ensinou. Vamos orar mais. Não vamos criticar os outros. Eu estou vendo evangélicos contra evangélicos, pastores contra os pastores, um criticando quem fecha, quem não fecha. Isso não é o maior problema. O maior problema é a obediência, é a santidade. Por isso, quando nós entendemos Isaías, que focalizou um ponto de luz e santidade acima dos pecados sórdidos de Israel, o que precisamos dessa luz do Espírito Santo. Hoje é tanto pecado dentro das igrejas, tantas mentiras na boca dos pastores e líderes,
E às vezes nós nos preocupamos com coisas pequenas. Isaías está dizendo, vai passar calamidade, mas entra no teu quarto. Em outras palavras, fica dentro da sua casa. Obedeça. Essa é a verdadeira igreja, a igreja que tem santidade, a igreja que obedece. E os alertou das consequências do julgamento de Deus. Isaías disse, vai vir a ira de Deus. Sabe por que tantas coisas acontecem, a começar da Europa? Por causa da prepotência. Esse povo que acha que está acima do bem e do mal. Os ricos se tornando mais ricos, empobrecendo a nação. Esses políticos que falam o que não vivem. E será que nós vamos entrar no mesmo caminho? É preciso entender que a mão do Senhor, quando coloca sobre as nações, não tem dinheiro, não tem QI alto, não tem status quo. O Senhor julga com equidade. Para nós concluirmos, eu creio que esta pandemia mundial está totalmente ligada aos alertas bíblicos vel- e neotestamentários. Tanto Isaías como Jesus e os demais escritores bíblicos nos alertam. E eu gostaria de repetir o versículo 20 de Isaías para nós orarmos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconder-te-á por um momento, até que passe a ira. Vamos orar, irmãos? Vamos ter humildade em reconhecer que nós não somos nada. Nós não temos nenhuma condição. Os ricos e pobres, todos impotentes. Os sábios e ignorantes, todos impotentes. Apenas por um vírus. Imagine o que pode vir. Eu creio que a maior lição é essa. Deus reina, Ele é Senhor, Ele é soberano. E Ele está chamando eu e você de povo meu. Que privilégio. Oremos. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas arrogâncias. Perdoa a nossa prepotência. Que nós nos humilhemos diante de Ti. Perdoa a nossa nação, nosso Brasil, a nossa Teresópolis, o nosso mundo. Que nós reconhecemos, ó Deus, a nossa miserabilidade, a nossa ineficiência e que nós nos coloquemos diante de Ti, pedindo perdão, pedindo as Tuas misericórdias. Olhe por nós, pelo Teu povo, pela nossa nação, no nome sagrado de Jesus, que reina hoje e sempre. Povo de Deus, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável do Deus Pai o Todo-Poderoso, a doce companhia do Espírito Santo, repousem sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém.